Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Eu quero ler novamente esta escritura em Lucas 4, verso 17 em diante. Vamos ler Lucas 4, 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Pai Celestial, em todo tempo que a escritura estava cumprindo, o povo não deu conta de ver aquela escritura. Permita que nós vejamos, Senhor, como o Senhor permitiu alguns dos seus verem no seu dia. Fale conosco e nos dê este pão da vida que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós cremos, Senhor, nesta palavra. Por isso estamos aqui para nos alimentar da mesma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Hoje se cumpriu esta escritura. Estas coisas que nós lemos e pregamos para vocês repetidas vezes, e que não é para vocês crerem que pregamos. Pregamos porque vocês creem. Mas a gente nota o povo lá fora como está longe. É que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos longe também. Então, nós estamos ouvindo aqui, mas nós estamos voando, viajando. Ao invés de atentar para a palavra, estamos viajando em negócios, em problemas, tudo difícil. E a pessoa nunca vê o que Deus está fazendo. E em toda época foi assim. Se o povo soubesse que a Escritura estava cumprindo, Noé não entrava sozinho na arca, só com sua família e animais. Mas o povo não sabia. O animal sabia. Não foi preciso Noé ficar pregando muito. Tem um certo tempo que o ser humano racional
se torna pior do que um animal irracional. Porque os bichos souberam que tinha algo cumprindo naquele dia. E os homens só criticavam. Eles não sabiam. Então, por eles serem piores do que os animais, Deus colocou só Noé e sua família dentro da arca. E eu gosto sempre de dizer, não pense que Deus colocou só gente boa dentro da arca. É hora que a salvação chega assim para nós, mas chega de graça mesmo. Não contando o que você fez, o que você faz, mas o que você deseja fazer. A salvação chega. E ali entrou gente boa, gente ruim, mas espera lá, 8 pessoas, ainda tinha gente ruim ainda. Ainda tinha gente ruim no meio de 8 pessoas que entraram, ainda tinha a semente da serpente no meio, através das mulheres. A vida que a mulher traz à terra é de poucos dias, diz a Bíblia, e cheio de inquietações. A mulher trazendo um filho. Por isso é Deus quem traz o filho, o homem, a palavra. Quando Deus trouxe o filho, sem auxílio de homem, apenas usou um ventre emprestado. Ele trouxe não um homem cheio de inquietações, não uma vida perecível, mas ele trouxe vida eterna. Os homens nunca descobriram que Deus estava na terra quando Jesus estava aqui. Porque Jesus era um homem que nem nós. Até com mais má fama de nascimento que nós. Eu não tenho má fama de nascimento. Você não tem má fama de nascimento? Uma dúvida, quem é seu pai? Jesus tinha. Os homens duvidavam que ele era filho de Deus. Os homens diziam que ele era filho de José. E ele tinha um mau nome sobre si. Por isso diziam que ele era Belzebu. Mas aquilo era Deus em carne. Deus sempre vem por uma via que o homem não dá conta de enxergar. Mas está tão simples. Chorando na manjedoura, todo menino chorava, mas na manjedoura era difícil. Na manjedoura você vê era berrar. Nasceu um bezerro. Nasceu um cordeiro. Mas chorar na manjedoura, eles nunca pensavam que ia acontecer. E nunca atribuiriam que nascer na manjedoura poderia ser Deus. Vir no meio do feno, da palha, os estrumes de animais, foi onde Deus escolheu nascer. A gente sempre fala essas coisas. Deus vem de uma forma tão simples e nós somos tão metidos e complicados. Talvez temos uma família metida e complicada. E Deus é tão simples que as pessoas não davam conta de ver que era Deus. Porque eles queriam que tivesse nascido na casa do sacerdote, mas nasceu na casa da Maria. Na casa do sacerdote eles já tinham experiência, isso daqui tem perfeição,
de genealogia. Mas na casa da Maria, esse daí ainda de ser filho de Davi. E olha por onde ele passou. Ele vem lá de Raabe, de Tamar. Ele vem de uma genealogia que não é grande coisa. Deus gosta disso. Se fosse eu ia escolher uma genealogia bonitinha, assim, certinha. Deus pegou a genealogia de gente simples e que lá atrás não era grande coisa. Só de saber que passou por Raabe, você vê ele passando por Davi, como pode ele ter entrado no mundo para mostrar que era Deus e vir com uma genealogia daquela? Eles não podiam entender. Era Deus. A Escritura estava cumprindo. A Bíblia estava cumprindo. Deuteronômio estava cumprindo, seu capítulo, creio que é 18, verso 15. Estava cumprindo. Deus levantaria um dentre seus irmãos. Estava cumprindo ali. E eles não viram. Isaías falou dele, uma virgem conceberá. Diz, não, mas ela já está com José. Mas eles não olharam para a vida limpa de Maria, que não é muitas vidas de moças e moços de hoje. Era vida limpa, que hoje nem bem começa a namorar, já está beijando, amassando e levando para o motel. E Maria não. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Havia uma vida limpa. Ela nunca teve contato com José e ficou grávida, até José largar dela. Eles eram noivos. E ele ia largar dela porque nem ele estava entendendo a Escritura daquele dia. A Escritura estava cumprindo com ele na casa dele, com a namorada dele, com a noiva dele. E o que é isso? Não pode. José sabia. Eu não tenho feito nada com essa moça, ela está grávida. E a Bíblia diz que ele, sendo justo, ele intentou deixá-la secretamente. Ele não saiu falando para os outros. Ela ficou grávida, não é meu, eu não deitei com ela. Não, vou deixá-la secretamente. Esta é a característica do justo, de não maldizer, de não lançar uma má fama na pessoa. E José tinha direito, porque ele nunca toquei nessa menina, agora está grávida. E ele preparou a trouxinha dele de noite, mas Deus veio em sonho a ele, de José, filho de Davi. Ó, a genealogia. É só para Deus tomar. Não, Deus não toma o sangue deles. Deus tomou a genealogia humana, não o sangue. Porque sempre você vê na genealogia o sangue. Mas a genealogia que trouxe Jesus Cristo não é o sangue, é o ser humano, é a raça por onde ele veio, os homens por onde ele passou. E finalmente, o sangue não era de José. O sangue de toda criança do Pai. O de Jesus não era. O de Jesus podia fazer o DNA, não dava José, porque não era filho de José. Não dava nenhum homem, não era filho de nenhum homem. E Maria diz que ela tinha concebido do Espírito Santo. E foi o anjo que trouxe a mensagem para mim, e eu concebi uma mensagem, a mensagem do anjo. Me engravidei com a mensagem do anjo. Não tive nenhum contato com o anjo. Entende? O anjo não tem sexo. Eu não tive nenhum contato com o anjo. Simplesmente eu ouvi a mensagem, a palavra do anjo. Ela disse que o Senhor era comigo e que eu ia ter um menino. Enquanto José intentou deixá-la secretamente,
Então a palavra do Senhor veio a José, filho de Davi: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado, não precisa ficar com dúvida mais. O DNA foi feito agora. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Mas ninguém cria nisso. Por isso, quando veio Jesus, ninguém cria nele. Eram poucos os que criam em Jesus. Hoje todo mundo está falando em Jesus. Mas quando ele veio, ninguém cria nele. Quando ele nasceu, ninguém admitia seu nascimento. Não era correto para eles. Porque Isaías tinha falado que uma virgem ia conceber, mas agora, ele diz, mas daí não é virgem. Era virgem. José que não era virgem. Mas Maria era virgem. Por isso a noiva é virgem. Por isso Paulo diz que está preparando uma noiva virgem, a saber, a um só marido, a Cristo. Mas é uma noiva virgem. Para eu estar na noiva, eu tenho que ser virgem. Pronto. Uma mulher que vive para o seu marido, diz o irmão Brana, que ela é como uma virgem. Ela vive só com o seu marido. Ela pode ter 30 filhos. Ela é uma virgem. Porque ela vive só com o seu marido. Quando ela perverte e sai com outro homem, ela é uma prostituta, uma adúltera. A igreja, quando ela sai só com Cristo, ela é uma virgem. Você recebeu a palavra e você sabe de quem você recebeu a palavra. Maria sabia, foi o anjo. Eu também sei, foi o anjo. Maria foi o anjo Gabriel. Aqui para nós foi o 7º anjo. Nós concebemos a palavra dele. Nós estamos gerando desta palavra. Não importa o que as pessoas pensam. Eu estava ouvindo hoje mais uma crítica. Eu escuto as críticas para me poder rir. Porque é bom, eles anunciam, né? Heresia. Coisa. Se fosse falar de Jesus, eles colocariam a mesma coisa. Ele veio da virgem naqueles dias. Se eles tivessem um programa como existe hoje, de internet, para poder ter facilidade de transmitir, de televisão, eles colocariam, diz que veio de uma virgem. Tá! Heresia. Mas era de uma virgem. Eles é que não viam. Estavam com a Bíblia na mão, mas eles não podiam ver. Aquele dia era um dia de cumprimento de escrituras. Nos dias de Jesus, eram dias de cumprimento de escrituras desde o Gênesis. Era muita escritura que estava cumprindo. E eles não deram conta de ver que aquele dia era o dia daquela escritura. Eles não conseguiam ver. Olhavam para trás, lia, mas não pode. É uma virgem que falou. Agora essa daqui, nós sabemos que ela não é virgem. Eles podiam dizer, porque eles olhavam a aparência, porque ela era noiva de José, mas José nunca tinha tocado nela, e não tocou nela até que Jesus nasceu. Aí depois José teve filhos com Maria, a Bíblia mostra. Filhos e filhas com Maria. E até gente, irmão que estava no ministério de Jesus. E era filho de Maria. Mas não tinha o sangue de Jesus. O sangue de todo homem, toda criança é do Pai. E o sangue de Jesus também era do Pai. De todos era um Pai carnal, mas de Jesus foi o Pai celestial. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha o Pai. O Pai é o Espírito Santo, gerando um filho
colocando uma semente, um germe, um genes, no útero desta virgem, sem tirar sua virgindade, que a virgindade podia agora ser rompida no nascimento de Jesus. Mas não para o Espírito Santo trazer-lhe a semente. Por isso, ela era uma virgem quando concebeu. Mas depois que deu à luz a Jesus, ela já não era virgem mais. É isso que o povo não percebe, que a própria Igreja Católica também não vê e diz que ela é a Maria Virgem até hoje. Ela era virgem. Mas depois ela falhou em estar até na reunião. Ela estava lá fora, mandando os outros mensageiros tirar Jesus da reunião, atrapalhar ele. Vocês me desculpam, mas é como parentes, como irmãos que chegam aqui e manda chamar um irmão aqui dentro. Fulano está te chamando lá fora. Jesus não foi, não. Na hora do culto deveriam ter a hora do culto sagrado. Não me chame. Mulher, não me chame. Certo? Filhos, não me chame. Mas qualquer coisa que acontece, vai lá, chama seu pai. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele já acabou a conversa logo, pôs um ponto final naquilo depressa. Minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem na reunião dele, a irmã Maria não estava naquele dia. Isso é para provar para nós que ali era humana, mas ele era filho de Deus. Ele não era filho de uma humana, ele era filho de Deus. O pai dele é o Espírito Santo. A mãe era simplesmente teve a semente no ventre. Ela emprestou o ventre para o Espírito Santo. O que a igreja tem que fazer? Que honra você quer ter quando você tem que só emprestar o ventre para Deus? Naquele dia o ventre para emprestar era o lugar de gerar filhos. Hoje o ventre que você empresta é o coração que você entrega a Deus para Ele gerar em você. É o corpo inteiro. Porque quando Deus conquista o nosso coração, Ele ganha o corpo inteiro. O rapaz que conquista o coração da moça, ele leva ela para todo lugar. Ela fica contra a família, ela fica contra parentes, porque o rapaz conquistou o coração dela. E assim Deus conquista o nosso coração. E nós não estamos de acordo com nossas famílias. Porque Deus conquistou o nosso coração. Ali é carnal, aqui é espiritual. Quem tem conquistado o seu coração? Vê se você é dele. Se está gerando algo dele. Se tem alguma escritura que está cumprindo em seu dia. E que você é a pessoa chamada por Deus, escolhida por Deus. Pedro, me segue. João, me segue. Será que Deus tem dito para você nesta era, me segue? Mas o que Deus é? Deus não vai querer que você o siga por um vento, por um espírito. Quando Deus está dizendo, segue-me, Ele tem uma mensagem, Ele tem um mensageiro para nos conquistar, nos convidar. E é isto que é profundo e que as pessoas não percebem. Hoje tem se cumprido esta escritura. Ele acabou de ler a escritura. E os olhos de todos estavam fictos nele. Só que depois passaram a persegui-lo. Porque eles não creram que aquela escritura estava cumprindo nele. E era nele.
que estava cumprindo aquela escritura. Não só a virgem, não, no tempo que eu nasci, era Isaías 7,14, Isaías 9,6. Mas agora, o que está cumprindo em mim, podia dizer Jesus, já é Isaías 61, 1 e quase o versículo 2. Jesus identifica as coisas, a escritura no seu lugar. Você quer Jesus porque ele nasceu da virgem? Não, agora ele estava citando outra escritura. Hoje tem se cumprido essa escritura, que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Essa aqui é outra escritura. Você está engastalhado na escritura da virgem? Ele já está em Isaías 61. Você está em Isaías 7,14. Ele está em Isaías 61. E as pessoas não têm percebido isto. E Deus cumprindo a escritura. Amém. Nós chegar na nossa, você já sabe. A hora que chegar, porque Deus sempre está cumprindo a escritura. Quando ele chega no Calvário, ele estava cumprindo a escritura, o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava cumprindo a escritura do Salmo 22. Que diz assim, e ele falando essas escrituras. Quando a escritura é cumprida, ela é pregada. Não se ouviu falar daquela escritura antes. Sempre eles estavam lendo a escritura, a lei. Eles estavam lendo na sinagoga. Mas agora, eles ficaram lá na lei. E Deus já veio nos cantares, nos provérbios, nos salmos. Deus estava andando. Tinha outra escritura, e eles estavam lá atrás, na escritura de Moisés. Vamos ler aqui, Moisés mandou ler sobre a lei para vocês. Todo sábado, reúne, vamos ler a lei para vocês. Mas Deus estava além da lei já. Deus já estava para se manifestar. Deus estava cumprindo agora escrituras da graça. E eles não podiam perceber aquilo, e Deus estava em operação com uma nova escritura. Você não deve preocupar com o mundo pagão. Eles não veem o que está cumprindo hoje. Você vê e diz, meu Deus, por que esse povo não vê? Eles não nasceram para ver o que você vê. No tempo de Jesus foi a mesma coisa. Nem os judeus viram a escritura se cumprindo. Esse homem veio para o que era seu, vamos atrás dele. Ele está dizendo que ele veio para o que era dele, então eu sou dele. Não, eles não foram atrás dele. Poucos discípulos foram que acompanharam, pouca multidão estava ao lado dele. E na cruz, todos me abandonarão, cumprindo a escritura na cruz. Todos me abandonarão. E quando aquelas mulheres batiam no peito, chorando, andando atrás dele, indo para o Calvário, ele virou para trás e disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes chorais por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque dias virão em que dirão, bem-aventurado os ventres que não geram e os seios que não amamentam. O que ele está dizendo? Volte, eu vou morrer nu. A vergonha da cruz. Não vem mulher para cá, não. Que coisa. Ninguém percebe. E ele estava mandando, filhos de Jerusalém, voltem. Não venham. As teimosas disseram, não, eu quero seguir até lá. Você tem que seguir até onde ele manda. A hora que ele manda voltar, você volta. Essa é a parte vergonhosa. Vou ficar nu na cruz. A única que podia ver era a mãe que estava ali. E que ele diz, filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Mas os outros, todos me abandonarão. A escritura se cumprindo. Isaías 53 tinha que cumprir. Ele era desprezado, não fizemos caso dele, indigno.
olhávamos para ele, não via nenhuma beleza nele que nos agradasse, porque a beleza que agrada é a beleza humana, a beleza política, a beleza religiosa, e ele não tinha nenhuma beleza dessa. A beleza que ele tinha era o cumprimento da Escritura. Hoje tem se cumprido esta Escritura. Isaías 53 estava cumprindo também naquele dia, ali no Calvário. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E agora você não vai ficar carregando dor, ele já tomou sobre si. Aquela Escritura, ele cumpriu a Escritura. É só você crer. Tudo foi cumprido. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu, Pedro ligou o povo e o endereçou para Joel. Isto é o que diz o profeta Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E assim por diante. Era a Escritura. Mas cada pregador que está vivendo no dia, identificava o movimento do dia com uma Escritura lá atrás. Jesus identificou com a Escritura de Isaías e outras, só porque lemos aqui Isaías 61, 1 e 2. Pedro identificou o dia de Pentecostes com Joel 2. Mas a coisa não parou ali. Eu quero ver agora, depois que tudo acontece e que Deus escreve aqui na terra um Apocalipse, um livro de mistérios, que um homem teve que ficar isolado na ilha de Patmos, porque eles não conseguiam crer nele. Colocaram ele num caldeirão de óleo quente. A hora que abriu a tampa, o João vivo. Pensa bem, o João vivo. Aí o consideraram como feiticeiro e mandaram ele para a ilha de Patmos, lugar de feiticeiros, onde tem serpentes, escorpiões. Vai para lá, que o seu lugar é entre esses animais. Pois nem o óleo quente te cozinha. Escritura cumprindo. Eles faziam coisa que levaram os filhos de Deus, como levou João para a ilha de Patmos. Então você diz, que Deus mau permitiu que esse servo dele, tão bom, o discípulo do coração, olha para onde ele foi. Ele foi para a ilha de Patmos, no meio de cobras, de escorpiões. Deus não livrou ele. Ele tinha que ainda ter visões e escrever coisas que iria acontecer nesse período de 2 milênios ou mais. Ele escreveu, ele foi vendo e escrevendo, não apenas os evangelhos, que ele foi um autor do evangelho segundo São João, e não somente quando ele retorna também da ilha de Patmos para Éfeso, e vai pastorear sua igreja ainda, e escrevendo para a igreja a sua primeira, segunda e terceira epístola, mostrando amor, depois de muito sofrimento. Era o mesmo homem que tinha visto tudo do Apocalipse, e teve coisa que ele não pôde escrever, só os 7 trovões. Ele não pôde escrever, não escreva, isso vai ter um cumprimento. Algum dia chegará alguém que vai mostrar esta Escritura, vai identificar seu ministério com esta Escritura, e depois de 2 milênios, chegou um homem, nasceu uma criança, numa casa de pau a pique, num tempo gélido, que ele estava para morrer, e foi salvo ainda. E depois, Deus dar visões para esta criança, e logo, na sua maioridade, o seu trabalho, e no ano 33, chamá-lo, mostrando para ele que ele foi escolhido para levar um dom de cura ao povo do mundo.
se você conseguir fazer as pessoas crer em você, nada suportará sua oração, nem mesmo câncer. E ele foi um homem simples, humilde. Sabe por que eu creio em Brana? Não porque ele diz eu sou, mas porque eu vi que ele era. Eu nunca vi também o irmão São Pedro. Sabe por que eu creio nele? Porque o que ele falou é verdade. Eu vejo nas Escrituras. Não é como que você vai crer em coisas, homens, que nem está o seu nome na Escritura. Esse foi o problema de João, o Batista. Quando ele veio, ele era Elias, mas ele chamava João. Mas o ministério era de Elias, mas ele chamava João. Veio agora o quarto ministério de Elias na terra, mas ele chamava Brana. Eles querem que o nome esteja na Bíblia. Não adianta nome na Bíblia, filho, vocês não crêem. O nome de Pedro está lá na Bíblia. E ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2, 38. E você não crê? Qual pentecostal quer vir ser batizado em nome de Jesus Cristo? Sabe o que eles dizem? E o nome do homem está na Bíblia. E um homem que recebeu a chave que nenhum pregador recebeu. Você pode pegar todos os pregadores, nenhum recebeu. Mas Pedro recebeu as chaves do reino do céu. Para quem você abrir está aberto, para quem você fechar está fechado. Só do pentecostais, dos demais saber que Pedro não abriu a porta para ele saber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já é terrível. Você vai ter que ficar contra Pedro mesmo. Ele não abriu a porta. Por que ele não abriu a porta? Porque vocês não creem. A porta é aberta para quem crê. Quando tem uma escritura, tem um povo que crê naquela escritura, naquele dia. Amém, amém. Eu não quero demorar muito, sempre falo que não quero e demoro, não é? Mas, eu vou repetir isso daqui para vocês, só notar coisas que vocês já ouviram eu falar, mas estamos em uma outra mensagem. Hoje tem se cumprido esta escritura. Agora, que escritura? Jesus falou que estava cumprindo aquela escritura de Isaías 61, verso 1 e parte do verso 2. Mas cada um, como já te disse, Pedro veio e disse que estava cumprindo a escritura de Joel 2:28. Mas tinha que vir mais gente. Agora veio Brana para provar que naquele dia estava cumprindo. Hoje tem se cumprido esta escritura. São Lucas 17, 26 a 30. Nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Hoje tem se cumprido. Veio Brana, sétimo anjo. Tinha que dizer, hoje tem se cumprido esta escritura. Se vocês verem os dias de Sodoma, homem vivendo com homem. Vocês verem os dias de Noé, casamento e divórcio. Vocês têm que ver o filho do homem também. Por que vê as duas coisas e não vê a terceira? Vê os dias de Ló, está claro, homem vivendo com homem. É dias da Bíblia. Que nos dias de William Branham ele tinha que dizer, hoje tem se cumprido esta escritura. Casamento e divórcio, hoje tem se cumprido esta escritura. Mas naquele dia dele, eram os dias do filho do homem. Por que o povo não viu cumprida a escritura? Você vê, está estampado na televisão, no rádio. No tempo do irmão Branham era pouco, na verdade. Mas foi no tempo dele que cumpriu esta escritura, estampado no rádio, na televisão, nas revistas, nos jornais. Homossexualismo. O casamento e divórcio. Mas quem foi que viu os dias do Filho do Homem? Estava dentro dos Estados Unidos. Os outros viam esses dias, mas os dias do Filho do Homem, eles não viam. E era a mesma escritura que está cumprindo naqueles dias. Não só cumpriu uma parte, cumpriu toda a escritura naquele dia. Podemos andar mais um pouco para nós chegarmos logo lá em Apocalipse 10, de 1 a 7. E aquilo ali era cumprimento da escritura. O que era um homem com o livro na mão? Cumprimento da escritura. Porque o livro estava na mão do anjo forte.
Agora passou para a mão do sétimo anjo, cumprimento da Escritura. Hoje tem se cumprido essa Escritura. Porque o povo hoje tem dificuldade de ver novo nome. Quando você fala em novo nome, ele diz, o povo do novo nome. E começa a criticar. Isso tem muito na internet. Eles criticam, porque agora que eles descobriram nós também. Aí descobriram nós, aí o povo do Tabernáculo Brana que crê no novo nome. Agora que eles descobriram, demoraram a descobrir, né? Mas agora descobriram. E são os heréticos, somos uns heréticos. Para eles, eu que tenho uma crença errada, para eles, mas eles não sabem que hoje está cumprindo as Escrituras de Apocalipse 2:17 e 3:12, que diz que o maná escondido Deus estaria dando para o povo, e também o povo saberia do novo nome dele. Mas está cumprindo agora. De Brana para cá, está cumprindo essa Escritura. Ficou 2 milênios sem cumprimento. Ninguém podia falar nada nela, porque não era dia daquela Escritura. Mas nos dias de Brana, eram dias destas Escrituras. Quando a revelação dos selos vieram, você pode ver que nem nos dias da primeira e segunda etapa do irmão Brana, não era tempo desta Escritura de Apocalipse 2:17 e 3:12 cumprir. Não era tempo. Porque era a primeira e segunda etapa, era um preparo para o cumprimento daquela Escritura. Mas depois ele veio e pregou a terceira puxada, cumprindo aquela Escritura. E podia dizer, hoje tem se cumprido essa Escritura. Quando ele diz, ele não precisou falar claro, porque ele pregou tudo. Mas quando chegou no novo nome, ele só disse para o irmão Liveio, uma carta ao irmão Liveio, parágrafo 22 a 28. Ou 29 também, que ele diz, você sabe o que significa Brana, irmão Veio? Ô irmão Li, você sabe? Perfeito, perfeição. Que coisa! O que é isso? Hoje tem se cumprido essa Escritura de Apocalipse 2:17 e 3:12. E eu tenho um novo nome, Jesus Cristo tem novo nome, e ele diz que daria também a nós um novo nome, porque o mesmo nome de Jesus é o que nós temos, Jesus Cristo, nós somos cristãos. Mas quando Jesus veio e manifestou para cumprir a Escritura de Apocalipse 2:17 e 3:12, ele veio com um novo nome, e está escondido, é o maná escondido. Se é maná escondido, você não vai achar. Só o eleito que encontra o maná escondido. O maná escondido está além do véu. Mas o véu foi rasgado, mas você não viu. Você não pode entrar lá. Por quê? Você não é convidado para entrar lá. Do véu do templo foi rasgado, nós entramos. Mas agora, Apocalipse 10, de 1 a 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a trombeta, cumpriria o mistério de Deus. Quer dizer, revelaria o mistério, rasgaria o véu, tiraria o véu. E nós ficaríamos sabendo dessas coisas. Porque eles lutam contra essa Escritura, é a Escritura que eles sabem que nunca vai cumprir para eles. Vem geração, passa geração, e eles vão lutar. Olha, isso aqui não vai cumprir, não é para agora, sempre é para depois, e a Escritura está cumprindo naquele dia. Então vocês têm que saber que a Escritura do novo nome também já cumpriu. Como que cumpriu? Vocês dizem que creem num profeta, assim, nós cremos num profeta. Então aqui está, Abraão restaurado, 157, simples, não é? Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele era lá nos dias de João Batista, ele era o Deus Jeová em carne, chamado Jesus Cristo. Mas agora William Branham está transpondo aquele ministério de Alfa para o período do Ômega. E aqui está no fim, ele é Jeová, Deus em carne. Ele é Jeová Deus
em minha carne. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus estava cumprindo Escrituras, Ele mesmo é a palavra, é a Escritura, e Ele estava cumprindo Escrituras que falavam a respeito do seu ministério. E agora, esse mesmo Espírito Santo que veio sobre o Filho Jesus, veio sobre o Filho Brana. O Filho Jesus é filho do homem. O Filho Brana também é o ministério do Filho Jesus, num homem. Por isso que ele é profeta, filho do homem. Ele é um profeta, é um homem que tem o assim diz o Senhor. Aleluia. Quando eu vejo isso, eu fico satisfeito, porque ele é Jeová Deus em minha carne, na carne de William Brana. Eu não tenho que pregar essa escritura e mostrar esta escritura hoje, porque não é essa escritura que cumpre hoje. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes a pessoa, ela engana, é Deus manifestado na carne da sua igreja, sim, do seu povo nesse dia, mas nos dias de William Brana, era Jeová Deus na carne de um homem, para cumprir o ômega, porque o alfa se tornou ômega, o alfa se converteu em ômega, Jesus Cristo se converteu em Brana. O crítico então ri de nós, mas um dia ele vai chorar, porque esta é a escritura que cumpriu no tempo de William Brana. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre, ele é simplesmente real. A coisa é, o povo não o reconhece. Escritura estão cumprindo. Agora, vamos para o nosso tempo. Irmãos, tem escritura cumprindo com o nosso ministério do irmão Brana, lá atrás, foi muito maravilhoso. Ele veio para revelar os mistérios, ele veio para revelar as eras da igreja, ele veio para revelar a semente da serpente, ele veio para abrir a escritura total para nós, porque ele era o sétimo anjo, e é nos dias da voz do sétimo anjo, não nos dias da voz de um oitavo ou do nono, é nos dias da voz do sétimo anjo, é que a coisa seria revelada, e veio nos dias da voz de William Brana, Apocalipse 10, de 1 a 7, e tudo foi revelado. Amém. Agora, hoje está cumprindo a Escritura, hoje tem cumprido estas Escrituras. Agora eu tenho que ler as mesmas Escrituras. Olha para você ver, no tempo do irmão Brana, cumpriu a Escritura, que você quer que ela repete na vida de um homem só, e não pode. São João 14:12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tudo singular, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Em outras palavras, eu vou para o meu Pai, só que um dia vai ter um que vai crer em mim, aquele, e ele vai fazer as obras que eu faço, e maiores ainda. E foi isso que aconteceu no ministério do irmão Brana. Ele fez o que Jesus fez, e maiores ainda. Jesus pegou o pão e multiplicou, pegou a água e transformou em vinho, mas naquele dia, lá no mato, o Espírito de Deus desafiou irmão Brana, e quando o irmão Brana, ele sempre sabia que era a presença de Deus, e ele sempre andava com o chapéu, e quando ele sentiu a presença de Deus, ele tirou o chapéu. Tem gente que fica de chapéu dentro da igreja. Eu não estou contra usar chapéu, não. Eu estou falando do crente normal hoje, um crente normal. Ele fica de chapéu, ele fica de boné, ele nem tira o boné. O William Brana tirou o chapéu, porque Deus estava ali, e disse para ele, Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová
do Velho Testamento. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. São escrituras cumprindo. Eu e meu Pai somos um. São João 10:30. Está cumprindo. Agora, nos dias de William Branham, o que William Branham fez? Jesus multiplicou os pães, pegou a água, transformou em vinho. Mas nos dias de William Branham, a voz veio para ele e disse para ele falar a palavra, e aconteceria. Ele disse: haja esquilo, e houve esquilo. O incrédulo diz: que é isso? Num lugar que não tinha esquilo, no meio de uns espinhos onde esquilo não vai, ele diz: haja esquilo. As pessoas não percebem a Escritura que está cumprindo. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Maiores, não é apenas mais obras. Não, irmão Branham finalmente ele veio e revelou estas coisas. E mostrou essas obras maiores, era exatamente um ministério que seria levantado nos últimos dias, no tempo ômega, e que manifestaria obras maiores. Falou e a palavra criou. Matou o esquilo. Ele diz: não é uma visão, porque visão não sangra. Ele matou, saiu sangue, ele colocou no embornal. Falou outra vez a palavra, a voz desafiava ele por 3 vezes, e ele falava: e aonde é que você quer o esquilo agora? Ali, já aparecia, e ele matava, levou para casa e comeu. Aquele que crê em mim. São João 14:12, não é para mim fazer, está dizendo aquele, não está dizendo aqueles. Brana e noiva, Brana e João, Brana e Osmar, Brana e Joaquim, Brana. Não, aquele é o 7º anjo. São escrituras que você tem que olhar e dizer: isso cumpriu lá atrás. Não são escrituras que estão cumprindo hoje. Apocalipse 10:1-7 não são escrituras de hoje. Apocalipse 10:1-7 são escrituras de ontem. Essas escrituras cumpriram ontem, nos dias da voz do 7º anjo. Foi nos dias dele que foi revelado, foi nos dias dele que nós temos fotografia mostrando que o anjo forte veio do céu. Foi nos dias dele, não é nos nossos dias. Nós temos que tomar a escritura dos nossos dias para provar para o mundo hoje que hoje tem escritura cumprindo em nosso dia. Mas não dizer que Apocalipse 10:1-7 está cumprindo hoje. Ela já terminou, já cumpriu. Já veio, o anjo forte já veio e já bradou como leão. O tempo da graça terminou. Diz: por que vocês não foram embora ainda? É porque a mensagem é para nos preparar, para tirar daqui. Para tirar nós daqui. Tem que ter uma mensagem. E veio a mensagem da revelação dos selos, e quando os selos foram revelados, o Cordeiro já não estava no trono, ele desceu com o livrinho aberto, porque os nomes estavam escritos no livro, e o livro estava aberto. Isso quer dizer que o anjo forte trouxe um livro revelado, os nomes já estavam escritos no livro da vida. O livro é a palavra de Deus, veio aberta, e esse livro foi entregue do anjo forte para o 7º anjo, e ele pregou no tabernáculo Branham em Jeffersonville, do dia 18 de março ao dia 24, ele pregou a revelação dos 7 selos. Não é para nós pregar a revelação dos 7 selos, ele já pregou. Ele não pregou a revelação de 6 selos, ele diz a revelação dos 7 selos. Está escrito nas mensagens, a revelação dos 7 selos, 1º selo. A revelação dos 7 selos, 2º selo. Já está escrito que a revelação dos 7 selos foi nos dias da voz do 7º anjo. Essas escrituras já cumpriram ontem. Agora, eu estou aqui para dizer para vocês, hoje tem se cumprido esta escritura. Qual escritura? Vamos começar. Esta escritura
que você já conhece. Apocalipse 10, 8 a 11. E a voz, isso é depois que foi revelado. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Ele não está no céu. Ele está em pé sobre o mar e sobre a terra. Esta é a mensagem que está aqui entre pessoas, entre gente. Mar é isto, povos, nações, línguas. Vai, toma o livro. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Hoje tem se cumprido esta escritura. Falar de escritura que cumpriu ontem, já falamos. Falar de escritura que cumpriu no tempo de Moisés, a lei, e que depois foi ter que ser observada até vir Cristo. Foi observada a lei até vir Cristo, porque ninguém nunca cumpriu a lei, aí Jesus veio, cumpriu a lei e nos deu a graça. Mas ele não podia falar o seu novo nome, ele subiu com um novo nome, mas ele não podia revelar isso enquanto não viesse manifestar as 7 eras da igreja, o período de 2 milênios, já manifestou, ele já veio e já falou sobre estas coisas. Agora é o tempo de nós vermos a nossa escritura. Amém. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, ainda estou falando, eu quero que vocês vejam que as escrituras que cumpre com o 7º anjo, logo cumpre com a noiva. Apocalipse 10, de 1 a 7, 7º anjo. Apocalipse 10, de 8 a 11, a esposa. Apocalipse 22, 16. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, que são as 7 eras da igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aí o próximo versículo já pertence a nós, a esposa. 22, 17 de Apocalipse. E o Espírito e a esposa dizem: vem. O Espírito não está falando mais agora com o anjo. O Espírito não está falando mais com o 7º anjo. O Espírito não está falando nem mais com o povo do 7º anjo. O Espírito está falando com a esposa. O Espírito e a esposa. Aí o irmão Branham diz na era de Laodiceia, ele diz: é o profeta, o Espírito e a esposa dizendo: vem. Por quê? Porque nós temos que tomar a mesma mensagem do profeta para poder ter uma base onde pregar. Você tem que ter uma base. Irmão Branham teve a base da Bíblia para pregar. Aí depois veio a mensagem dele, a revelação. Agora nós temos a mensagem do irmão Branham, do 7º anjo, para pregar. E depois estamos mostrando a revelação. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem é que está crendo hoje? O crítico está crendo que o Espírito Santo e a esposa aqui está dizendo: vem. Vem para onde? Para Batista, para Católica, para Assembleia? Não, vem, sai daí. Por aí ele já passou no Apocalipse 18 e disse: sai dela, povo meu. É para sair. Agora ele está dizendo: vem. Agora 22, 16, o profeta, o Espírito Santo, a esposa, fala a mesma palavra: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E quem tem sede do quê? Jesus teve sede e eles deram vinagre para ele. Eles nunca entenderam que Jesus tinha sede de que eles entendessem. Jesus tinha sede de que eles vissem que ele era a escritura que estava cumprindo naquele dia. E que a escritura que eles criam, que estavam escrita com tinta, ela já estava em carne. A sede que ele tinha é que eles conhecessem que ele era Deus Salvador, que ele era Deus em carne. E eles não
conheceram a mesma coisa que o Espírito, a esposa, dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso daqui é a Escritura que está cumprindo hoje. Essa Escritura não cumpriu no tempo do irmão Branham. Está falando aqui de esposa. Está falando aqui agora do último ministério. O profeta já veio e já foi. Ele já pregou, ele já fez a sua parte. É como você não tem que esperar Jesus para morrer mais. Ele já veio e já morreu. Você tem que aceitar um calvário passado. Você tem que aceitar uma cura passada. Você não tem que ter uma cura presente. Tem que aceitar sua cura que veio do calvário, veio do passado. Amém? Vocês estão entendendo? Eu tenho que aceitar uma revelação que veio do passado, veio dos dias da voz do sétimo anjo, esta revelação. Mas hoje tem se cumprido esta Escritura. Apocalipse 10, 8 a 11, Apocalipse 22, 17. Hoje tem se cumprido esta Escritura diante de vossos olhos. Onde tem, a noiva tem um ministério, terá a noiva de Cristo um ministério, irmão Branham, antes do rapto, ele diz seguro, é o ministério da hora. E ela é composta de pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profeta. Ela é composta, e aqui está, se o povo pudesse entender, vivemos 40 anos sem profeta. Entenderam agora? Vivemos 40 anos, 63 até 2000 sem profeta. Mas se a noiva é profeta e ela foi levantada no ano 2000 para cá, então agora você tem que saber que o ministério quíntuplo, ele está completo, ele não falta profeta, agora tem profeta, não é Brana hoje. Se o povo pudesse ter luz da Escritura, hoje tem se cumprido esta Escritura. É a esposa, hoje, diz o próprio irmão Branham, que o Espírito Santo falou para ele, pega a caneta e começa a escrever. E foi ditando para ele as palavras na era de Pérgamo 54 em diante. E ele foi escrevendo aquilo ali, ela tem o assim, diz o Senhor. Ela, a esposa, tem o assim, diz o Senhor. Então é tempo dela, desde o ano 2000, temos profeta outra vez. Não tinha profeta. Ficamos 7 horas da igreja com o ministério incompleto. Não teve profeta. Teve Paulo, depois não tivemos mais profeta. 7 horas. Aí chegou Branham, sétimo anjo, profeta. Completou o quíntuplo de Efésios. Irmão Branham morreu em 1965. Dali para cá, não tivemos profeta mais. Não tivemos profeta mais. Ninguém é profeta. Por quê? Porque irmão Branham morreu em 65. Não tivemos profeta. Não levantou em 70, e 80 e 90. Não levantou. No ano 2000. A esposa apareceu e o próprio irmão Branham, que havia partido, ele já tinha profetizado. Ela terá o assim, diz o Senhor. Ela é profeta. Ela tem que profetizar outra vez. E aqui está acontecendo. Então, do ano 2000 para cá, temos profeta. O quíntuplo está completo. E eles têm que saber que na primeira e segunda etapa, eles não têm o quíntuplo de Efésios. Outra vez, estão incompletos. Não tem o quíntuplo. O quíntuplo veio do ano 2000 para cá. Outra vez, quando a esposa manifestou. Ela tem o assim, diz o Senhor. É o que diz a própria Bíblia. João vai, toma o livro. E diz irmão Branham, João representa a esposa. Tomou o livro. Agora tem profeta, come e profetize outra vez. E o que eu tenho visto, que a esposa desse dia final, ela não tem que ter visões extras, porque ela já viu o que os outros não viram. Ela está vendo o que os outros não vê dentro da mensagem,
dentro da mensagem. Dentro da Bíblia foi um profeta que tinha que ver. Agora, dentro da mensagem, é a esposa quem tem que ver dentro da mensagem. Ela vê, a visão dela é para ver, ela não tem que ter uma visão, Deus dá uma visão, e nós saímos aí contando visão para os outros. A visão que eu quero que vocês contem é que vocês viram o Cordeiro sair do trono, a era terminar, o novo nome manifestado, vocês viram o ministério da esposa na terra, dizendo, hoje tem se cumprido esta escritura. Obrigado, Pai Celestial, por mais esta oportunidade de podermos ouvir repetidas vezes estas coisas. Mas diz São Paulo, isto é segurança para vocês, quando vocês ouvem repetidas vezes. E o Senhor mesmo foi quem diz que isto seria repetido, porque o Senhor diz, profetize outra vez. Era para falar o que o seu profeta tinha profetizado. E somente a esposa é profeta para dizer qual é o novo nome. Só a esposa é profeta para poder revelar o sétimo selo. Porque o Senhor disse para o sétimo anjo não dizer a ninguém. Mas se tem profeta, se a esposa é profeta, então agora ela sabe quem é o sétimo selo. Então podemos identificar, foi o ministério de William Branham nessa terra, o ministério do silêncio de Deus que manifestou na terra. Ele veio, houve silêncio no céu, mas na terra era um profeta com o livro aberto, com a Bíblia aberta, pregando esta revelação. E agora o Senhor é a esposa comendo o livrinho e mostrando para o povo que tudo já cumpriu. Obrigado. Aquele que ouve, diga vem. Não diga sai, não diga vai, diga vem. Vem, vem para onde? Vem para a palavra, vem para a revelação, vem para a luz, vem para o novo nome, vem para o Cordeiro que saiu do trono, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Foi na mensagem de William Branham, foi nesta fonte de revelação, foi nesta luz que só de Cristo emana, foi na palavra que encontrei a unção, foi o batismo do Espírito Santo que pôs novo cântico em meu coração. Foi depois que tudo se fez novo que me deu o gozo da revelação. B-R-A-N-H-M foi o sinal eterno que lhe deu. E o sinal está no nome Branham, é o teu nome, também é o meu. Foi o batismo do Espírito Santo que pôs novo cântico em meu coração. E foi depois que tudo se fez novo que me deu o gozo da revelação. Ele escreveu numa pedrinha branca e só conhece quem a recebe. É uma promessa ao vencedor da era e só recebe aquele que vencer. Foi o batismo do Espírito Santo que pôs novo cântico em meu coração. E foi depois que tudo se fez novo que me